o barco não vai afundar. Eu queria que você levasse para casa só essa frase: o barco não vai afundar. Mas a tempestade está muito forte, padre. O barco não vai afundar. Mas o vento, padre, está jogando de um lado para o outro. O barco não vai afundar. Mas, padre, as ondas são maiores do que nós. O barco não vai afundar. Mas, padre, parece que o barco não vai afundar. Eu poderia acabar a homilia agora. E se você fosse para casa com essa verdade no seu coração, a sua vida começaria a ser diferente. E eu não estou dizendo começaria a ser melhor, ser diferente, porque melhor ela é sempre, porque Deus está no barco da nossa história. Meu irmão, minha irmã, ou me permitam dizer, meus filhos que Deus gerou no meu coração, o barco não vai afundar. Não vai. Essa é a nossa certeza. Mesmo que a tempestade pareça maior do que nós, o barco não vai. Olha o que o padre vai dizer: é impossível do barco afundar. E isso precisa gerar uma alegria no nosso coração, mas de uma alegria verdadeira. Porque tem gente que acha hoje em dia que a alegria é não ter problema. A alegria é estar com dinheiro no bolso. A alegria é ter uma roda cheia de amigos. Tudo isso nos alegra. Mas e o dia que isso tudo faltar? Essa não é a alegria plena. A alegria plena, escuta mais uma vez, é ter a certeza de que o barco não vai, é impossível, o barco não vai afundar, não vai. Eu queria ficar repetindo isso aqui para vocês: o barco não vai, padre, mas está aparecendo, mas não vai, não vai. E eu vou mostrar para vocês por que não vai. Eu preciso voltar um pouquinho com vocês nas aulas de catequese. Vocês me conhecem, sabe que eu não gosto de papinha rala, não. É conteúdo, é alimento, é substância, porque é a doutrina firme que vai nos dar fé. Volta um bocadinho nas aulas de catequese. Nas aulas não, nos encontros. Catequese não é aula. Nos encontros de catequese. Volta um bocadinho nos encontros da sua crisma. Nós aprendemos lá na catequese, lá na crisma, que lá na eternidade, antes de qualquer coisa, já existia desde todo sempre o Pai e o Espírito Santo. Santíssima Trindade. Ah, padre, mas nem é domingo da Santíssima. Não vou pregar sobre Santíssima Trindade. Eu preciso só que você entenda um trem aqui. Desde toda a eternidade, lá no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas, um Deus, um só Deus. Esse é o mistério da Santíssima Trindade. Então pare e pensa comigo. Desde toda a eternidade, a primeira pessoa, o Pai. A segunda pessoa, o Filho. A terceira pessoa, o Espírito Santo. Mas cuidado, porque quando a gente pensa primeira, segunda e terceira, a gente pensa aqui, ó. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. A gente pensa como que num pódio, e não é pódio. A Santíssima Trindade não tem pódio de mais importante ou de menos importante. É primeira pessoa, o Pai. O Pai é eternamente Pai. O Filho é eternamente Filho. Porque se o Pai é eterno, esse Pai eterno, eternamente, tem um Filho. E o Pai é eterno e tem um Filho eterno. O Pai ama o Filho eternamente e o Filho ama o Pai eternamente. Esse amor é tão profundo, mas é tão profundo que é uma pessoa eterna, que é o próprio Espírito Santo. Ah, padre, o senhor falou que não ia pregar da Santíssima Trindade, acabou de pregar. Calma. Então, lá na eternidade, 3 pessoas, um só Deus. 3 pessoas divinas. Vocês concordam comigo? Estão me acompanhando, sim ou não? 3 pessoas divinas. Aí o Pai olhou e disse:
vou mandar o meu filho. Aí o filho foi gerado no ventre da bem-aventurada. Essa pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, agora assume a nossa natureza, natureza divina. Agora ele assume a nossa natureza. Então, uma pessoa com duas Vocês estão me acompanhando? Sim ou sim? Obrigado. Jesus é pessoa, uma pessoa divina, com natureza divina e natureza humana. Padre, mas o senhor começou a falar tão bonita a pregação, agora está dando um nó na minha cabeça. Calma. Porque este Jesus, que é Deus verdadeiro, é também verdadeiramente homem. Entenda homem aqui, humanidade. E é claro que ele é homem, homem, diferente de mulher. Mas eu estou falando aqui de humanidade. Então esta pessoa que está no céu eternamente, agora assume a nossa natureza humana. Uma pessoa com duas naturezas. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente é Jesus. Não separa, hein? Não existe um Jesus só homem e não existe um Jesus só Deus. Isso é heresia. E esses hereges já foram refutados há séculos na igreja. Existem algumas heresias. Nem vou ficar falando das heresias, não precisa não. Este Jesus que é Deus é também homem. Volta para o evangelho de hoje. Está entendido isso? Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. É Jesus. Não separa. Por isso que a gente reza na Ave Maria. Santa Maria, mãe, porque ela gerou a sua mas a humanidade não está unida à divindade. Entendeu? Então então eu posso rezar a Ave Maria tranquilamente. Reza sorrindo. Santa Maria, mãe de Deus. Pode? Porque ela gerou a humanidade daquele que é Deus eternamente. Padre, eu pensei que o senhor ia falar do mar, da tempestade. O senhor falou da trindade, agora da encarnação do verbo. Se vem para a missa aqui, é para aprender. É teologia, é para a gente virar católico. Católico com força. Católico com sangue no olho. Aí ele entra no barco. Aí ele pensa assim: estou com sono. O humano sente sono? Estão entendendo tudo agora? Estão entendendo? Deus sente sono? Deus, Padre, Deus não dorme nem cochila o guarda de Israel, diz a palavra. Deus não sente sono, mas ele, como homem, sentiu. Aí o que ele falou? Vou tirar uma soneca. Ele não dormiu por acaso. Ele não dormiu feito o Padre Julinho. Se eu escorar aqui, ó, se você falar, padre, eu já fui. Se eu piscar muito demorado perto de você, me sacode, porque provavelmente eu já peguei no sono. Não, Jesus não pegou no sono não. Ele falou, eu vou dormir. Por que a gente sabe que ele falou, eu vou dormir? Diz que ele estava deitado com o quê? Olha como a palavra é linda. Do nada apareceu uma palavra. Vou botar aqui um travesseiro. O que um travesseiro teria importância se não fosse desejada aquela palavra ali? Então quando diz que ele dormia num travesseiro, está dizendo, ele foi repousar. Ele não encostou e pegou no sono, não. Ele foi repousar. Aí começa, a tempestade. E toma daqui, e toma de lá, e a tempestade sacudindo, e o vento soprando, e ele dormindo. Mas por que, padre, que ele estava dormindo? Ó, que coisa linda, gente do céu, isso é lindo demais. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente. Enquanto Jesus, Deus e homem, mesma coisa, não separa. Sabe por que ele dormia no meio da tempestade? Porque ele sabia
que o Pai estava cuidando de todas as coisas. Como ele diz em outro momento, não cai uma folha da árvore sem que o Pai permita. Você tem todos os cabelos da sua cabeça contados, o Pai sabe de tudo. Se o Pai sabe de quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça, você acha que o Pai não estava cuidando? Por isso que enquanto aquele povo estava como? Minha Nossa Senhora, ai meu Deus do céu, desesperado, arrancando o cabelo assim, de desespero, como é que estava Jesus? Dormindo, porque o Pai está cuidando, muito ruim, o Pai está cuidando de todas, o Pai está cuidando de todas as coisas. A primeira verdade que eu quero te entregar, estou dando do meu coração para o seu coração, o Pai está cuidando de todas as coisas. Padre, mas eu não estou vendo. O Pai está cuidando de todas. Por isso que Jesus dorme. Ele dorme para que nós tenhamos intimidade com o Pai dele, porque ele vai depois dizer para nós assim, minha gente, meu povo, sabe o meu Pai? Vou te ensinar. Agora ele é Pai nosso. Reza comigo, Pai nosso. Olha que lindo, ele quer dar o Pai dele para nós. Mas como é que eu vou ter um pai se eu não tenho? Coisa triste é filho que não tem intimidade com o pai. Coisa triste é filho que não senta do lado, que não sente-se protegido do lado do pai. Por isso que Jesus dormia naquela hora, porque como filho, eternamente filho, ele sabia que o Pai eterno estava cuidando de todas as coisas. Por isso que ele dormiu, porque ele sabia que o Pai cuidava de todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui dentro da nossa casa, você que está no Brasil e no mundo acompanhando essa missa, escuta o que o padre vai te dizer. Deus Pai está cuidando de todas as coisas, mesmo que você não veja, mesmo que a tempestade esteja te sacudindo, mesmo que você esteja tomando pancadas e mais pancadas e mais pancadas da tempestade, o Pai está cuidando de todas as coisas. Por isso que ele dorme. Só que aqueles homens ainda não tinham entendido isso, e aí eles começam a falar: Senhor, você não está vendo? Olha essa tempestade. Aí aquele que é verdadeiramente homem, mas que é verdadeiramente Deus, se coloca porque aqueles homens não tinham a capacidade de parar uma tempestade, mas Deus tem a capacidade de parar uma tempestade. Cala-te, silêncio. E a tempestade, olha, isso é lindo demais. Aquele que é homem verdadeiro, verdadeiramente, que sente sono, que não sei o que, estava dormindo, porque sabia que o Pai eterno estava cuidando. Mas quando ele olha para aqueles homens e ele vê que aqueles homens não podem parar a tempestade, aí aquele homem verdadeiro se coloca de pé, mas também é verdadeiramente Deus. E como Deus, ele dá uma ordem à tempestade. Meu irmão, minha irmã, o barco não vai afundar. O barco não tem como. É impossível do barco. O barco só afunda de um jeito. Me permita dizer, se você o implodi-lo, aí vai afundar, porque aí é uma vontade sua. Se você fizer um buraco, se você fizer um buraco no casco, o barco afunda. Mas não afunda porque ele não pode tapar. Afunda porque ele vai respeitar a tua vontade. Mas se você estiver no barco, o barco não pode afundar, por dois motivos. Primeira verdade que eu te dei: o Pai está cuidando de todas, e o Filho Santíssimo do Pai, que é Deus, está dentro do barco. Vocês estão entendendo isso aqui? O Pai está cuidando de tudo, e o Filho está dentro do barco. Meu irmão, minha irmã, Deus está dentro do teu barco. Como é que vai afundar? Não vai não. Não vai. Não vai. Eu queria ficar falando só isso aqui. Não vai. Se você falar, gente, aquele padre é muito maluquinho, né? Só ficou falando, não vai afundar, não vai. Tomara que você esqueça tudo que de primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, eternamente. Esquece tudo isso. Só lembra de eu falando assim, não vai afundar. Não vai afundar. Não pode, porque o Pai está cuidando de tudo, e o Filho eterno do Pai está dentro do barco. Então, queridos, eu não sei o tamanho da tua tempestade,
E tem tempestades que a gente nem tem capacidade de calá-las. Alguém aqui tem a capacidade de calar uma tempestade chamada doença? Talvez você esteja passando por essa tempestade. Você, alguém da sua casa, seria bom se a gente pudesse chegar perto de quem a gente ama e apenas calasse e dissesse à tempestade: fica curado. A gente não tem força para isso, mas o Pai está cuidando de todas as coisas. O Filho Santíssimo do Pai, e claro e evidente, o Espírito Santo, porque é o amor do Pai e do Filho. O Filho ama o Pai ama o Filho. Esse amor é uma pessoa, é o Espírito Santo quem nos conduz. A gente não tem capacidade de calar uma tempestade chamada falta de emprego. Claro, a gente corre atrás, procura, mas se a gente pudesse estalar o dedo e falar assim: eu quero um emprego agora. A gente não tem a capacidade de calar uma tempestade, talvez uma das maiores de todas, chamada luto. Essa tempestade sacode o barco. Deus, Pai, está cuidando de todas as coisas. O Filho Santíssimo, que é Deus, está dentro do teu barco. Por isso eu pedi para a gente cantar essa canção. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo, e eu te louvo em verdade. Eu te louvo porque o Senhor está comigo, no meu barco. É o Senhor que fica comigo. Olha que beleza, Deus está no barco da minha vida. Isso é lindo demais. Isso não vai diminuir a tempestade na nossa hora, mas vai nos dar a certeza de que o barco não vai afundar. Não vai afundar. Você vai voltar para casa daqui a pouquinho. Leve essa verdade com você. O barco não vai afundar. Só diz para ele assim, ó: fica comigo. Mas que bonito. Jesus dorme às vezes. É para a gente criar intimidade com o Pai. Olha que interessante o que eu vou dizer. Na nossa oração, e não está errado, tá? Mas você já percebeu que na sua oração, na maioria das vezes, você se dirige a Jesus apenas? Você tanto se dirige a Jesus que às vezes você até erra, você chama ele de Pai. Jesus, meu Pai. Não, Jesus é Jesus. O Pai é o Pai. Você percebeu que você ora assim? Ih, padre, nunca tinha percebido. Ora. Já percebeu? A gente pega tudo e bota na pessoa, dizendo: não, o Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito é o Espírito. Por isso a gente reza assim, ó. Talvez você já tenha até me escutado, e agora vai fazer todo sentido. Você já me ouviu rezando assim, ó: Pai Santo, em nome de Jesus, pela ação do Espírito, pá. Porque Jesus disse assim, ó: tudo que pedirdes em meu, ele já deu a fórmula. Padre, então o senhor está dizendo que eu não posso mais rezar como eu rezo? Não, pode falar com Jesus, claro. Jesus, me ajuda aí. Jesus, mas cria intimidade com o Pai. Quanto mais intimidade com o Pai você criar, mais amorosa, mais valiosa, mais eficiente será a oração que o Senhor nos ensinou. Pode perceber, até quando você reza o Pai Nosso, você está pensando em Jesus. Já percebeu isso? Aí você fala: Pai Nosso. Não, é Jesus. Ele não é o Pai que morreu na cruz, é Jesus, o Filho. A gente não tem intimidade com o Pai. Por isso que Jesus estava lá, ó, pegou o travesseirinho de penas de ganso, né? Quem dera, né, Jesus, se tivesse. Mas pegou o travesseirinho dele lá e falou: ó, vou dormir, vou tirar uma soneca, porque o meu Pai está cuidando de tudo. Tenhamos nós intimidade também com o Pai. Tenha, claro, intimidade com Jesus. Tenha, claro, intimidade com o Espírito Santo. Mas lembra, o Pai está cuidando de todas as coisas. E o Filho está dentro do barco.
Taquara, Rio de Janeiro, Brasil, mundo todo, o barco não vai afundar. Vou fazer outra camisa, hein? Lembra que eu falei que ia fazer uma camisa? Se eu fizesse todas, eu ia ter uma grife, já viu? Mas quem sabe Deus não dá para nós aí, eu que vou ter dinheiro para fazer a nossa obra, né? A grife do Padre Julinho. Já teve, não tem um caldo de cana do Padre Julinho, bolo do Padre Julinho? Imagina se eu alugar uma loja no shopping, botar grife do Padre Julinho. Vocês não topam? Eu topo, hein? Imagina, todos católicos, hein? Camisa, o barco não vai afundar. Quem lê a camisa não vai entender, padre, mas aí a gente coloca nas costas assim, porque o pai está cuidando de todas as coisas. Na outra, porque o filho está dentro do barco. Meu irmão, vai afundar não. Leva para casa essa verdade. Teu coração precisa encher-se de alegria. Não porque a tempestade parou, vai parar na hora dele. Mas talvez ela não tenha parado ainda. Mas a nossa certeza não é do tempo, da hora que a tempestade vai parar. A nossa certeza é uma: o Pai está cuidando de todas as coisas. E consequentemente, o Filho está dentro. Se o Pai está cuidando e o Filho está dentro, nós estamos envolvidos pelo seu amor, que é o próprio Espírito Santo. Fecha um bocadinho os seus olhos, por favor. Se coloca na presença do Pai, em nome de Jesus, ungidos, movidos pelo Espírito Santo, e deixa o teu coração dizer: Pai, obrigado, porque o Senhor está cuidando de todas as coisas. Pai, obrigado, porque o Senhor está cuidando de todas as coisas. Mesmo que a tempestade, o vento ainda não tenham passado, o Senhor está cuidando de todas as coisas. Jesus amado, obrigado, porque o Senhor está dentro do barco da minha vida. Diz isso para Jesus: obrigado, porque o Senhor está dentro do barco da minha vida, e o barco não vai afundar, pois somente eu tenho a Ti, Jesus. O Senhor é a minha herança. Tudo que o Pai tinha de mais precioso, o Pai nos deu, que é o Senhor, pois somente eu tenho a Ti, Jesus. O Senhor é a minha herança. Por isso eu permaneço firme, e eu te louvo em verdade. Obrigado, muito obrigado. Cante isso para terminar. Pois somente eu tenho a Ti, o nosso amor. Tu és a minha herança. O barco não vai afundar. Te louvo em verdade. Você que está aqui, você que está acompanhando pela transmissão, pois somente eu tenho a Ti. O barco não vai afundar. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. E juntos professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai,